Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo. Hoje é o dia do nosso quarto episódio do projeto Governança em Série, que é desenvolvido pela área de governança e controle interno do MetoDF. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre o compliance financeiro como ferramenta de governança. Eu me chamo Thiago Cardoso de Oliveira, sou assistente técnico da gerência econômico-orçamentária, sou pós-graduado em MBA em execução de gestão de metrô e sistemas ferroviários e também sou pós-graduado em MBA em finanças. Para esse episódio, a gente tem o prazer de receber com a gente aqui a professora Rina, que ela é coordenadora geral do IBMEC. E Rina, de antemão, muito obrigado pela sua participação, é uma honra ter você aqui com a gente. E se apresenta aí para a galera, quem é a Rina? Pode deixar. Olá, tudo bom? Grande prazer falar com todos vocês. Eu sou a Rina, sou gerente geral do IBMEC Brasília. Estou aqui há um ano morando em Brasília, vim de São Paulo, no qual eu era coordenadora da pós-graduação lá. Bom, eu sou formada em administração de empresas, tenho mestrado na área contábil e doutorado em finanças. E a gente vai falar hoje sobre compliance, principalmente nesse setor tão importante que é a parte financeira, mas não só disso, né, Thiago? A gente vai abordar aí o compliance em vários setores. Seguinte, nós vamos usar alguns termos do inglês que eles têm um significado específico em finanças. E para que todo mundo tenha um consenso sobre o que é cada termo, eu vou explicar aqui cada um e aí a gente vai para o nosso bate-papo, todo mundo com a mesma direção, beleza? O primeiro termo é stakeholders. Stakeholders, no geral, são os acionistas. São pessoas que não estão propriamente trabalhando no dia a dia da empresa, mas que têm interesse direto sobre a empresa. O segundo termo é top-down. Top-down é quando uma ordem ou um direcionamento da empresa vem das camadas superiores para as inferiores, ou seja, vem do conselho de administração, presidência e diretores, e seguindo a escala hierárquica. O terceiro termo que nós vamos usar é o ESG, que ele é Environment, Social and Governance. O que significa isso? É uma política que agrega a parte de governança ambiental e social. Ela faz a integração desses três. Beleza? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí e siga o canal da Escola Metroferroviária de Brasília. Valeu! E aí, Rina, eu já queria começar desmistificando exatamente isso. Partindo daquela premissa que compliance é basicamente o cumprimento das leis, você acredita que realmente tem um compliance tributário, compliance financeiro, trabalhista, ou é tudo uma coisa só e essas subdivisões só causam mais burocracias? O que você acha? Olha, eu vou falar bem a verdade. Primeiro, vamos definir o que é a ideia do compliance. Para mim, não é só estar em conformidade. A gente tem que pensar em regulamentação, autorregulamentação, conduta, transparência, ética, integridade. Então, essa divisão faz sentido, sim, em alguns aspectos. Por exemplo, Thiago, eu acho muito importante a gente entender como o compliance está atrelado em auditoria, em risco. Isso eu acho que é bem importante, tá? Então, a gente tem que pensar na estrutura. Uma coisa que a gente tem que pensar também é que o compliance ele tem que dar suporte aos objetivos estratégicos. Então, se a gente, às vezes, fala muito de compliance tributário, é importante a gente pensar qual que é a estratégia tributária. Mesma coisa de finanças. Por exemplo, quando a gente vai falar um pouquinho da lei anticorrupção, a gente tem que parar e pensar, será que nós estamos atendendo aquelas 5 normas de compliance na área financeira? Quem participa da diretoria não participa da área de governo? Como será que está isso? Isso é muito importante, sabe? A gente tem algumas regras e a gente tem que entender também mais da missão, da visão, dos valores da empresa. E mais uma vez que isso não pode faltar, entender os riscos. Então, Thiago, quando você fala da divisão, ele é um pouco burocrático, mas eu acho que a gente ajuda, quando a gente faz essas subdivisões, em mitigar o risco. Essa é a minha grande opinião.
Aham. E aí, assim, o assunto financeiro no nosso país, infelizmente, é um mito, né? Tem toda uma sensibilidade. Sim, Ah, não sim. pode falar de dinheiro ou coisa do tipo. Como que a gente consegue implementar essa cultura de governança compliance dentro de áreas financeiras e nos Uhum. diversos níveis, de uma forma que seja possível minimizar ao máximo, né, a resistência do empregado? Porque, por exemplo, às vezes você não conversa de finanças nem dentro da sua casa. É. Aí a parte financeira da empresa já é muito estratégica, então, assim, como é que eu levo para o meu pessoal? Porque normalmente é um negócio muito top-down e vai. Como é que eu diminuo essa barreira, né, com a Olha, empresa? você tocou num assunto super importante. Eu acho assim, ó. Claro que dentro da nossa casa a gente tem que ver, e isso aí a gente já entra mais em finanças pessoais, mas é Sim. super importante. Mas eu acredito que pela empresa a gente tem que vir, você falou do top-down, tem que vir realmente de cima, mas para atender quem? A gente tem que gerar confiança no nosso stakeholder. E aí é a pessoa no qual a gente depende das informações da nossa empresa para a gente poder passar. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco na cultura organizacional da empresa, né? Qual que é a regulação que cerca a minha empresa e se eu gero confiança no meu stakeholder. Por Uhum. exemplo, uma coisa que eu tenho que pensar, toda vez que eu penso em risco, eu penso muito qual que é o foco mais relevante dentro da minha empresa para eu mitigar o risco. Eu acho que a apresentação dos números financeiros, das demonstrações contábeis, dos relatórios institucionais, isso tem que estar muito claro e transparente. Porque se o stakeholder confia na gente, a gente já tem uma base de risco menor. E ele tem que ser, o risco tem que ser revisado, na minha opinião, periodicamente, porque a gente tem vários níveis de risco. Vou falar aqui de um risco super importante, que não é tão financeiro, mas acabou indo para o lado Uhum. financeiro, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está junto Sim. com o sistema de governança e compliance hoje. Uhum. Então, algumas empresas que não se atentarem a essas informações, Thiago, corre sério risco de levar multas astronômicas, 5% Sim. do faturamento Nossa, anual. muita coisa. E assim, é até um Uhum, ponto bem importante que você destacou, que eu vejo uhum, uma dinamicidade muito grande de Lei Geral das Informações, e aí a uhum. gente tem também os stakeholders querendo muito o ESG, que hoje está. Mas, assim, eu também estou vendo que, como aqui no Brasil as culturas estão meio que. Você não consegue implementar uma e já vem outra. Como é que você está vendo o direcionamento, principalmente você coordenando uma escola de formadores de gestores? Como é que você está vendo essa dificuldade das empresas? Muitas. O tanto que a gente está toda hora promovendo debates sobre LGPD, porque a mudança é muito grande. Por exemplo, eram para ser implementada esse ano várias coisas, mudaram para o ano passado, para o ano que vem, devido à pandemia. Mas eu acho assim, a gente não pode pensar somente em tamanho e complexidade. Uhum. Né? A gente tem que pensar em linha de defesa. Eu sou muito a favor disso. A FEBRABAN fala muito sobre isso, sobre essas linhas de defesa, né? Que a gente tem que pensar, principalmente quando a gente fala de governança. Então, assim, para a gente não se perder em informações, principalmente nessas atualizações que saem a toda hora, eu acho que a gente tem que criar essas linhas que eles defendem. Uhum. A primeira qual que é a minha atividade de negócio e operação? Aí eu vou mitigar todos os responsáveis, vou reportar risco, vou ver qual que é a diretriz política e qual o procedimento que eu tenho que fazer. Uma outra linha que eu acho que é super importante é de controle interno e gerenciamento de risco. É muito importante, principalmente para a alta administração. A LGPD está muito ligada a isso, a controle interno e gerenciamento de risco, vazamento de informações, que isso está uma coisa. Você viu por esses dias aí quantas invasões, né, que a gente teve aí Uhum. em alguns órgãos, e isso foi uma coisa complicadíssima de se Sim. alterar, sabe? Um outro ponto que eu acho super importante é a parte de auditoria interna para Uhum. poder controlar, Thiago. Eu acho que isso, para a governança e para a LGPD, é muito importante. Não é fiscalizar e ficar ali, sabe, como se fosse um Big Brother, mas sim a Uhum. gente tem que pensar em algo que seja sustentável pela nossa empresa e que a gente atenda
tudo que a gente pretende alcançar, né? Com missão, Uhum. visão e valores. Assim, até pegando um gancho disso, então, com essas implementações de novas políticas mais modernas, então a gente teria que primeiro, vamos colocar uma governança, depois que a gente atinge um grau de governança ali, uma maturidade boa, a gente entra com o ESG, que já é, na minha visão, a evolução dessa governança, né? Que você está acrescentando ali, além da governança, o lado social e ambiental, e aí meio que atravessado nisso tudo, você põe a lei da segurança dos dados. Seria mais ou menos essa linha cronológica? Isso, eu acho que você pegou bem a linha, né? Essa linha de defesa. É isso mesmo. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer essa parte de dados, de análises e também de implementação de cultura de governança, porque é uma implementação de cultura, Sim, né? Eu falo que a gente tem que usar 3 verbos: garantir, prover e avaliar. Eu tenho que garantir que a alta administração vai apoiar tudo que a gente vai fazer de governança, todos os nossos princípios e a função do compliance, tá? Principalmente a medida corretiva. O prover, eu tenho que prover meios e atividades que estão relacionados à função e à ossada, digamos assim, de cada um. Isso é muito importante. Dar capacitação, fazer experiências, isso é muito, muito importante. E avaliar, eu tenho que avaliar muito, ou trimestralmente, ou semestralmente, sobre se esse gerenciamento de risco está fazendo sentido para a empresa. Então, assim, voltando um pouco para o lado financeiro, como é que você vê empresas, eu digo, de médio porte, se adaptando a isso na parte financeira? Porque você tem um custo, às vezes você tem que treinar ali o seu gestor para ele ser o transmissor do que é uma governança, do que é um compliance, que a gente brinca, né? Às vezes o boteco da esquina faz governança, faz compliance, mas a palavra é tão pomposa que às vezes a pessoa fica assim, nossa, o que é isso? E para uma empresa de médio porte para cima, né? Como que o lado financeiro consegue mensurar se vale a pena fazer uma área de gestão e compliance, governança, ou se não, se é auditoria e vamos seguir com a auditoria e aos poucos? Como é que eu faço essa mensuração na minha empresa? Bom, uma empresa de médio porte, primeiro ela tem que pensar, ela tem que buscar uma orientação, tá? E fazer a capacitação dos colaboradores, isso é importante. Ah, mas e a parte financeira? Muito importante também, porque ela vai ter algumas auditorias, geralmente as empresas de médio porte, elas acabam, sim, entrando em alguns debates, principalmente com empresas grandes, para você poder fazer alguns checks, ou fazer algum tipo de trabalho, então é bem importante. Mas eu peço para que busque orientação, tem muita gente boa no mercado. O valor é alto? Nem sempre, tá? Eu acho que vale muito mais a pena de você poder atender, até porque a empresa de pequeno e médio porte é a que tem mais chances de errar. E aí é a que vai pagar mais caro. Imagina uma pessoa, uma empresa de médio porte, levar uma multa aí, o faturamento dela for 1,5 milhão, tomar uma multa de 5%. Às vezes, o lucro dela no ano é 10%, ela perdeu metade do lucro dela. Então, é muito, muito importante assegurar algumas coisas, entender. Então, buscar uma orientação e realmente a capacitação. Isso é fundamental. E aí, indo mais um pouquinho para a parte da estratégia financeira das empresas, você acha que essa evolução, tanto quanto governança, compliance, ESG, você acha que isso aí pode fazer com que mais empresas estejam aptas a se direcionar para a Bolsa de Valores? Porque você acaba criando uma estrutura boa, porque a empresa já vai ter um nível de governança ali, nível 1 ou 2, e já pode, às vezes, pensar em bolsa, né? E trazer mais empresas para a nossa bolsa. O que você acha? Eu acho que é melhor. Eu acho que bolsa numa empresa de médio, não. Só as grandes mesmo, tá? Até porque eu acho que ele vai ter de diferencial é a aprovação de produtos novos, de serviço, ele ter possibilidade de ter potenciais parceiros e clientes novos, aumentar a capacidade produtiva, sabe? E ter alguns pareceres positivos. Então, eu acho que esse é o grande diferencial.
Eu acho que para a bolsa não sei se seria tão importante, mas para novos produtos isso é fundamental, Thiago. E assim, quando a gente puxa ali um pouco, agora voltado mais para a educação dos colaboradores, hoje nas empresas a gente meio que tem uma teoria de educação de, não, eu vou treinar o pessoal do financeiro, separado do pessoal do jurídico, tem as suas separações. Você acha que, por exemplo, para você treinar o compliance, eu vejo muito associado à área jurídica da empresa, a área de controle e risco, junto com a área fim, vamos supor aqui no financeiro. Como é que você vê essa miscelânea, né, de áreas na educação dentro da empresa? Você acha que é melhor, não, vamos contratar um especialista, vamos mandar nosso pessoal estudar fora? Como é que você faria essa gestão educacional? Primeiro eu fazia uma monitoração da minha exposição de risco e testaria esses controles. É o primeiro passo que eu faria, aqui na gestora, tá? Porque a gente tem que fazer os testes de controle, entender qual que é a metodologia, qual o programa que eu vou direcionar, isso é muito importante, para depois eu pensar na sistemática, na periodicidade que eu vou fazer esses testes, avaliar resultados, isso é muito, muito importante. E outra coisa que a gente tem que entender são os órgãos reguladores. Eu acho que esse é a principal parte que a gente tem para poder entender, principalmente na parte tributária, para nos dar arcabouços, para poder fincar mais seriamente a parte de auditoria interna, tá? Então, eu acho que a parte de regulação tem que estar muito em conformidade com o compliance tributário financeiro. Eu acho que hoje é um grande calcanhar de Aquiles, essa parte financeira, de entender qual que é o risco que eu corro, principalmente na área tributária, que eu falo que a cada 20 minutos tudo pode mudar. Então, a gente tem que entender muito o relacionamento com os reguladores, os autorreguladores, as entidades e auditores. Então, assim, fazendo um resumão aqui desse nosso bate-papo, a gente começa ali explicando mais ou menos o que é o compliance, as visões que se tem, afirmando que sim, vale a pena você subdividir para ter uma otimização. Passa ali também falando um pouco sobre a questão de fazer um mapeamento geral, que é importantíssimo antes de tomar qualquer decisão mais profunda, né? E aí a gente vem falando ali do como agir, né? Da decisão top-down, que top-down é o pessoal ali da alta gestão, passando as informações para as camadas de baixo, orientando. A gente fala também da nossa preocupação com stakeholder. Stakeholder é o acionista, por assim dizer, a pessoa de fora da empresa, mas que tem interesse pleno nas consequências que podem ser geradas à empresa. A gente fala também da dinamicidade do mundo, como lidar com as várias informações de culturas, por exemplo, a ESG, que hoje é a mistura do ambiental com a questão social, com a questão de governança, junto com a LGPD, que é uma lei, né, da proteção dos dados. E aí a gente fecha, eu acho que essa conversa de uma forma bem bacana, associando, explicando a validade em porte de empresa, às vezes a visão dela em aplicar uma bolsa de valores ou se vale a pena ou não. E para fechar tudo, Rina, a pergunta que eu acho que é bacana de ser feita aqui o compliance, ele veio para ficar junto com a governança, ou você acredita que é mais uma onda e vai passar daqui 5, 4 anos? E como você vê o compliance também associado ao home office, né? Que é essa nova forma das empresas lidarem. Como é que você vê essa estrutura toda? Então, Thiago, eu vejo muito importante, porque assim, se a gente for parar para analisar parte a parte do compliance, a gente tem uma nova expectativa de comportamento ético e transparente. Se a gente for passar e pensar muito na área financeira, a gente tem que fazer essa prevenção de lavagem de dinheiro, sabe? Isso é muito importante para as empresas. Se a gente pensar no compliance como um risco reputacional, nossa, hoje rede social está aí e ela grita, ela não fala, ela grita. Então a empresa tem que realmente entender os reguladores, entender como que ela transmite uma mensagem consistente aos padrões éticos e de mercado. Uma outra coisa que é importante,
é a parte de compliance no setor público. Porque quando a gente tem essa regulamentação muito forte, a gente faz a prevenção à corrupção. Então, assim, eu não acho que seja uma onda. O que precisa realmente é a gente se adequar, pensar em mudanças, pensar nessa parte de compliance e governança com o maior carinho do mundo, para que realmente a gente consiga inovar em novos produtos, serviços, canais, e que cada vez mais o compliance e a governança seja próximo dentro de cada empresa, sem juízo de tamanho, se ela é uma micro, uma pequena, uma grande, uma média empresa. Mas ela é muito, muito, muito importante mesmo. E agradeço você pelo convite de estar aqui conversando com você, Thiago. Rina, mais uma vez foi uma grande aula aqui que você oportunizou para nós. Um prazer enorme estar conversando com você. Você tem mais alguma consideração sobre governança, compliance que você queira fazer? Mais algum recado? Você que tem uma experiência enorme, tanto contato, principalmente com o pessoal da área privada, com o pessoal da área pública, tem algum recado sobre essa área que você queira deixar para a gente? Olha, eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais que a governança, ela é muito importante para a manutenção da empresa, do futuro da empresa. Como eu já disse, a rede social, ela grita, porque o risco da nossa imagem está cada vez mais exposto em redes sociais hoje em dia. Então, o compliance, quando a gente adquire ele e a governança, a base da governança, para poder trabalhar na nossa empresa, pode ter certeza que a gente vai atrair novos produtos, novos clientes. E, mais uma vez, eu acho que é muito importante a gente se adequar e estar super antenado a todas as inovações, que todo dia sai algo diferente. Essa é a minha dica para todos vocês. E, mais uma vez, Thiago, obrigada pelo bate-papo. Obrigado, Rina, mais uma vez. Obrigado a todos que estão assistindo. Espero que a gente tenha conseguido desmistificar muitas ideias, causar muitos insights em todo mundo. Queria parabenizar mais uma vez a área de governança e controle interno do metrô por essa iniciativa, parabenizar também a alta gestão do metrô por essa iniciativa, que é muito importante para a gente conseguir dar publicidade a coisas que vieram para ficar. Então, assim, muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.